Este programa tem o patrocínio de Nutri. Assim começa mais uma vez o seu programa de saúde. Já ouviu falar de cirurgias minimamente invasivas? Esqueça as cirurgias de barriga aberta com um tempo de recuperação lento e doloroso. Existem cirurgias de incisão única que trazem inúmeros benefícios. Fica a saber quando e como podem ser feitas com o Dr. Ricardo Girão, cirurgião, que já não é a primeira vez que está no nosso programa. Dr. Ricardo Girão, muito obrigado por estar aqui connosco novamente. Muito obrigado, eu que agradeço. Desta vez para falar sobre cirurgias minimamente invasivas. De que se trata então? Explique-nos. A designação de cirurgias minimamente invasivas surgiu cerca dos anos 80 e que, no fundo, é o objetivo de tratarmos as mesmas doenças, as mesmas patologias, mas através de uma menor agressão do doente. Isto quer dizer que conseguimos o mesmo objetivo, remover um órgão, tratar uma doença. Em vez de fazermos uma incisão grande, fazemos uma pequena incisão ou uma única orifício, que é o mais atual, de modo a promover um pós-operatório mais confortável, menos dor e uma retoma da atividade profissional que seja mais rápida. Que orifícios são normalmente utilizados para esse tipo de operações? Bem, um bocadinho de história para começar. Isto quando começou nos anos 80, em França e nos Estados Unidos, começaram-se por fazer vários orifícios, em vez de uma incisão, que se chama uma laparotomia, em vez da incisão, que dá mais dor no pós-operatório e mais desconforto, começou-se a fazer vários orifícios, no qual introduziam-se uns tubos, que nós designamos por trocares, que eram as portas de entrada dos instrumentos cirúrgicos. Eram 3, 4, 5, conforme as patologias que eram feitas na parede abdominal anterior. E aí entravam uma câmara, filmava dentro do que se passava, assim, enchíamos com dióxido de carbono, com CO2 dentro, para criarmos uma cavidade de trabalho, para criarmos espaço de trabalho e fazíamos a intervenção de trocares. Depois, com a curva de aprendizagem, os cirurgiões foram ganhando mais prática, mais conhecimento, mais destreza e começaram a reduzir as portas de entrada. De 4 para 3, foi isso o meu percurso. Eu comecei a fazer as vesículas, foi a patologia que se começou neste tipo de cirurgia, que nós chamamos que se deve ser chamada de videoendoscópica, numa câmara de vidro. Depois fui avançando. Portanto, comecei com 4 trocares, passei para 3 trocares e atualmente, através também de nova tecnologia que foi surgindo, nós utilizamos apenas um orifício, uma porta de entrada, para conseguirmos fazer o mesmo objetivo. Isto quer dizer que há menos dor no pós-operatório e esteticamente é melhor, porque usamos orifícios naturais, como o umbigo, ou pode ser através da vagina, ou através do reto, ou através da boca, chegando até ao estômago, por endoscopia. Portanto, o que surgiu nodes, que é um termo anglo-saxónico, são orifícios naturais, que depois de entrarmos por aí, encerramos e fica sem qualquer tipo de cicatriz visível, o que é esteticamente perfeito. Mais para as senhoras, mas alguns homens também. Cicatrizes internas. Ficam cicatrizes internas que não são visíveis, claro, que são menos dolorosas. Porque o que dói realmente no pós-operatório, o que dá dor e desconforto, é a cicatriz da parede abdominal, dos músculos, de cortar os músculos e cortar a aponevrose que cobre os músculos. Isso é que é mais doloroso e que atrasa o pós-operatório. Também é relativamente recente esse tipo de cirurgia, sim, pelo menos em Portugal, desde 92, 4, 5 não é? anos, sim. Surgiu há 4, 5 anos e agora está-se a divulgar pelo mundo inteiro porque os próprios doentes pedem para ter este tipo de cirurgia em vez das outras por todas as razões que são explicadas. Mas não são, mesmo assim, feitas para todas as patologias e para todos os órgãos, certo? Não porque os órgãos que nós atualmente mais utilizamos este tipo de abordagem, de incisão única, é a vesícula, alguns tipos de cólon, alguns tipos de doenças ginecológicas, do foro ginecológico, quistes do ovário, problemas da trompa, miomas, alguns tipos de miomas que são possíveis de remover por porta única. Esterectomia também? Não, atualmente eu não fiz nenhuma esterectomia porque nós com a porta única, com a incisão única, a diferença que temos para os outros laparoscopia de várias incisões é que trabalhamos com os aparelhos, com os instrumentos em paralelo, o que dificulta algum tipo de abordagem dos órgãos, sobretudo dos vasos, dos silos,
das artérias e das veias, que têm que ser muito bem laqueadas para evitar o perigo da hemorragia. E, em paralelo, trabalhar no útero é ainda um bocadinho difícil pela diferente exposição, assim como noutros órgãos, nomeadamente no fígado, no pâncreas, no hiato esofágico, porque temos vários órgãos sobrepostos e para lá chegarmos não conseguimos afastar se formos em paralelo com os instrumentos. E no caso, por exemplo, da hemorragia que referiu, caso isso ocorra e uma vez que os orifícios são tão pequenos, o que é que pode acontecer? Nós atualmente estamos munidos de armas para tratar as hemorragias ao longo desta evolução, muito mais potentes e muito mais eficazes. Nós antes usávamos apenas o comum bisturi elétrico, que já se usou desde há muitos anos, que era energia por termocautério, energia elétrica, e atualmente nós usamos outro tipo de energias, ultrassónicas, etc., que não convém aqui estar a dissertar, mas que são muito mais eficazes e que conseguem estacar a hemorragia com muito mais segurança, sem usar qualquer tipo de clipe ou laqueação. O que permite agora também a abordagem por porta única com instrumentos mais pequenos e mais precisos, há menos corte, há menos secção de tecidos e há menos risco de hemorragia grave. É claro que se for uma situação life-saving, entre aspas, aí teremos que fazer uma laparotomia e passar a vida a um doente, se houver algum... E como nas abordagens que às vezes há, normalmente a anatomia dos doentes é muito parecida uns com os outros, mas há algumas exceções. Pois. Há doentes que têm anomalias da anatomia, ou diferentes anatomias, e aí, quando nós não entendemos, não conseguimos expor com segurança por esta incisão, aí deve-se usar outro tipo, ou usar mais trocares, ou mesmo uma laparotomia, ou seja, abrir o doente para reconhecer, porque temos que ser eficazes e seguros, não podemos jogar na insegurança para tratar os doentes. Mas vocês veem a cirurgia toda pela câmara, que tem... Exatamente. Nós, na cirurgia, por isso é que eu chamo videoendoscópica, através de um orifício, introduzimos uma câmara e que está a projetar tudo no ecrã de televisão. Que está. Nós deixamos vocês de olhar, não estão a olhar para o doente. Não, nós olhamos para a televisão, para o monitor de televisão, onde está exposto, onde está transmitido o que se passa dentro da cavidade peritoneal. E, portanto... e em África, tem noção de quais são os países que não utilizam este método ou que utilizam ainda em pequena escala? Pois, em África temos várias realidades. Há países economicamente mais viáveis e outros com mais dificuldades. Nós também no Grupo GEDMEL nós organizamos umas missões humanitárias a países mais desfavorecidos. Já fomos a São Tomé, o professor João Passo começou para ir de otorrinolaringologia, que é a especialidade dele, e vamos organizar agora de cirurgia, de outras especialidades, onde vamos a São Tomé, talvez a Cabo Verde, fazer algum tipo de cirurgias a populações necessitadas. E aí nós levamos a aparelhagem toda, levamos o know-how todo e, in loco, nos países, vamos fazer essas operações que estão urgentes à nossa espera. Noutros países, no caso de Luanda, que estamos a organizar agora um curso, já recebemos cirurgiões de clínicas que trabalham em Luanda, que vêm fazer as formações ao nosso hospital e depois ganham alguma prática, podem passar algum tempo connosco para ver algum tipo de cirurgias e depois têm hospitais muito bem formados e muito bem... Da última geração. Da última geração, com tecnologia de ponta em Luanda e que podem, portanto, depois estão aptos a fazer a disseminação e a propagação da técnica. Claro. Doutor, não vamos esgotar já o tema. Fique com algumas informações sobre este tipo de cirurgias. Fica aí que nós voltamos já a seguir. As cirurgias minimamente invasivas têm como objetivo a máxima preservação da anatomia com a mínima agressão ao organismo, mas suficiente para resolver o problema. A medicina não para de evoluir e na área da ginecologia não podia ser diferente, sobretudo quando se trata de procedimentos invasivos, mais especificamente as cirurgias ginecológicas. A laparoscopia é uma técnica cirúrgica minimamente invasiva realizada com o auxílio de uma videocâmara e de 2 ou 3 instrumentos que são introduzidos no interior da cavidade abdominal através de pequenos orifícios feitos na pele, nomeadamente no umbigo. Esta nova técnica veio acabar definitivamente com os 3 ou 4 buracos na barriga, já que anteriormente o umbigo nunca era utilizado para esta operação. Neste tipo de cirurgia de incisão única, em vez de 3 ou 4 portas que todos os cirurgiões utilizam, agora tudo pode ser resolvido com uma só e sem complicações adicionais. Já sabe mais sobre o tema? Está a pensar no porquê de não ter recebido este esclarecimento antes? Pois é, mas agora com o Viva Saúde tem a oportunidade de se atualizar relativamente a tudo o que tem a ver com saúde e bem-estar.
Já sabe que nos pode colocar as suas dúvidas? Basta passar pelo nosso Facebook. Lá poderá encontrar informações sobre temas, curiosidades e tudo o que diz respeito ao programa. Por que não espreitar e fazer como o Zacarias Marques, que nos colocou a questão? Com este tipo de cirurgias, o tempo de internamento é menor? Pode responder-nos, doutor. É francamente menor. Conseguimos fazer praticamente todas as cirurgias com um tempo de internamento de 24 horas, chamado um one day surgery. Há alguns casos, em doentes com recuperação mais rápida, podem eventualmente ir dormir no próprio dia a casa. São operados de manhã e já vão dormir a casa no próprio dia, com menos dor e também aliado a um menor internamento, já associado, o que é importante em termos económico-sociais, uma mais rápida retoma da atividade profissional, o que promove portanto, um ganho para o país e para todos nós, no fundo. Ainda bem que fala em ganho. Vamos tocar aqui num ponto também muito importante. Por serem utilizados métodos de última geração, não tornam esse tipo de cirurgias mais caras? Torna, é verdade. Todo este instrumental, toda esta parafernália de instrumentos, monitores, exige um investimento mais caro ao princípio, mas rapidamente os estudos foram feitos já, quer europeus, quer americanos, quer orientais, que o investimento inicial é rapidamente retomado e fica em custo zero, passado pouco tempo, exatamente por ocupar menos tempo de internamento. Imagino que é um doente ser operado uma vesícula e estar 5, 6 dias internado por ser uma laparotomia do que estar um dia. Portanto, no espaço de uma semana, permite por uma cama operar 6 doentes em vez de operar um doente só. Só isso faz com que o investimento, e que torna mais barato, aliás, esses estudos que apontam, torna mais económico e mais viável economicamente este tipo de abordagem laparoscópica. E o resultado da cicatriz, nesse caso, como é? É claro, quando se fazia antes uma incisão, um corte na pele, a cicatriz era visível Enorme. para sempre. E agora? Além do desconforto da dor, esteticamente era visível. Quando antes, depois a evolução da laparoscopia, da cirurgia minimamente invasiva, passámos para só 3 ou 4 orifícios, só se viam orifícios de 1 centímetro na parede abdominal. Atualmente, que usamos uma cicatriz que já existe, no caso do umbigo, nós projetamos o umbigo e através do umbigo fazemos introduzir material, em termos estéticos, volta a ser o que era antes. É uma cicatriz umbilical sem defeitos, sem qualquer alteração. Portanto, em termos estéticos, é perfeito. Não se nota nada. Estas cirurgias são sempre feitas com anestesia geral? São. Ou há algum... Não. A introdução do tal ar, do tal gás, dióxido de carbono, dentro da cavidade peritoneal, se não for feito com anestesia geral, causa muito desconforto e dor, o que é impossível fazer este tipo de cirurgia. Portanto, existe sempre uma anestesia geral, que é uma anestesia ligeira, com intubação, mas as anestesias gerais atualmente não são nada que eram há uns anos atrás, não deixam sequelas nenhumas, qualquer tipo, nem... Dizem que dá uma certa, a longo prazo, e quem faz muitas operações com anestesia geral começa a perder um bocado, uma certa perda de memória. Isso é verdade? Um tabu que temos que ultrapassar. Isso não é realidade. Realmente, há anos, muitos anos atrás, décadas atrás, o tipo de anestésicos que se usavam poderiam causar algum tipo de adormecimento, algum tipo de desmemoriamento, como os doentes muitas vezes nos dizem. Mas com as drogas atuais que usamos, que são de eliminação super rápida, quando acaba a cirurgia, o doente já não tem qualquer tipo de droga que usou para fazer a anestesia geral. Portanto, é totalmente eliminada, não deixa qualquer tipo de sequelas, nem em termos de memória, nem em termos de cansaço muscular, zero. E o CO2 que é introduzido dentro da barriga do doente não causa um certo desconforto quando este acorda? Por vezes referem, neste tipo de abordagem, o CO2 é rápido, mal acaba a cirurgia, nós tiramos o gás todo dentro da cavidade peritoneal. Mas a própria distensão do peritoneu causa uma sensação, vamos lá, de aperto, uma sensação ao nível de toda a cavidade abdominal. Não é uma dor, o doente tolera bem, consegue-se levantar, consegue-se alimentar, consegue tomar duche, mas sente uma sensação como se sentisse inchada, a parede inchada, mas que desaparece ao fim de 24, 48 horas. O que pode acontecer neste tipo de abordagem é os doentes referirem dor no ombro, mais no direito, mas por vezes também no esquerdo, que isso deve-se à distensão do diafragma e por uma irritação de um nervo, e que também é um tipo de dor que não é uma dor incomodativa, que consegue fazer a vida toda, mas que ao fim de 24 horas desaparece sem qualquer problema e com uma analgesia simples, com um tipo de analgésico que se vende nas farmácias sem receita, essa dor é eliminada. E se a pessoa tiver que ser operada 2 ou 3 vezes no mesmo local, é sempre aberto
pelo local onde foi aberta a primeira vez? Sempre, porque nós temos quase seguramente a certeza de não haver aderências. Além disso, e a boa técnica exige que a entrada do primeiro trocar, ou primeiro tubo que eu falei há bocado, seja óptico, ou seja, a própria câmara é acoplada dentro do trocar e vai ao modo que vai rodando, vai penetrando através dos tecidos, para termos a certeza que não vai lesar nenhum tecido grave, ou seja, uma parede de intestino ou um vaso grave que possa provocar uma hemorragia. Nós estamos a ver exatamente todos os tecidos, a pele, a gordura, o músculo e o peritoneu. E vemos os tecidos camada por camada, para evitar qualquer tipo de risco. Por isso há menos risco de infecções cirúrgicas e... Claro, só não haver uma abertura da cavidade abdominal, o risco de infecção é muito menor. E também de transfusões sanguíneas, não é necessário? Ou mesmo assim ainda pode ser... É raríssimo. Nós, neste tipo de abordagem, não há quase perda de sangue, a cirurgia, isto usando a nomenclatura anglo-saxónica, minimamente invasiva, está associada nos centros que eles chamam bloodless surgery, ou seja, cirurgia com pouco sangue, sem necessidade de transfusões de sangue. Que nós sabemos que o sangue, às vezes, é preciso fazer transfusões, por outros motivos, às vezes a própria doença pode estar associada a anemias graves, ou seja, é preciso fazer uma reposição. Mas nós, médicos, evitamos a todo o custo que isso seja feito. Porquê? Porque nós sabemos que, apesar de tudo, a transfusão de sangue vai haver, entre aspas, um desvio das capacidades imunológicas. Isto pode estar associada, sobretudo nas doenças oncológicas, a um tipo de comportamento diferente, se fizer ou não a transfusão sanguínea. E também existem muitas coisas agora atualmente existem expansores e materiais que podem substituir o sangue até ao próprio organismo, ou programarmos, no caso de ser preciso, tiramos sangue ao próprio doente, guardamos o sangue, esperamos que o organismo recomponha sangue que foi retirado e quando isso acontece, programamos a cirurgia e temos o sangue do próprio doente guardado para fazer a transfusão. Acaba-se por fazer... E para não haver qualquer risco de... dar a volta, não é? Exatamente. Entre e sai. Doutor, nós mulheres gostamos de usar às vezes coisas mais decotadas, mesmo na praia e tudo. Será esse o público-alvo para esse tipo de cirurgias, as que mais procuram as mulheres? É claro que este tipo de cirurgia de orifício único é um regalo para as senhoras, ficam menos desfiguradas. E foi realmente a pensar. E muitas vezes, ao princípio, nós éramos abordados por doentes, normalmente do sexo feminino, numa consulta, que nos pediam este tipo de cirurgia, porque não queriam cicatrizes. Claro. Mas alguns homens já vão pedindo também este tipo de... E porque, sobretudo, começam também, não só esteticamente é melhor, mas também é mais confortável, tem menos dor. E podem retomar o trabalho mais facilmente. Exatamente. Sempre, tudo isso são premissas que... E também porque é que os homens vão querer ficar desfigurados, não é? Doutor, infelizmente ainda não se pode fazer essa cirurgia para todos os órgãos, como referiu. Há algum avanço a ser feito nesse sentido? É assim, eu pessoalmente comecei a fazer, depois de ter tido feito muitas vesículas, quando comecei a aprender abertas, depois para laparoscopia, tive de ter ultrapassado o milhar e tenho agora cerca de 200 feitas já por este orifício único. E já tenho feito algum tipo de cirurgia ginecológica e cirurgia ao cólon por porta única também. Fazer reseções de partes do intestino grosso. Nomeadamente a cirurgia, que é outro campo também derivado da mini-invasiva, que é a cirurgia robótica, em que nós conseguimos, através de um robô, que permite, nós estamos limitados, o homem a operar quando usa a nossa mão, os movimentos que a mão faz. Agora, se nós tivermos um robô que possa fazer todos os movimentos possíveis, para além daqueles que nós conseguimos executar, a rotação das mãos, porque temos limitações, o robô pode dar a volta várias vezes. E já se começa a fazer cirurgia com robô, embora seja ainda muito lenta e muito demorada e pouco precisa atualmente, mas é um avanço. Outro tipo de instrumentos que estamos a usar são instrumentos micro-instrumentos, mais reduzidos, ou através de pequenos robôs que são introduzidos dentro do corpo humano e esses próprios pequenos robôs é que vão fazer as operações. Oh, meu Deus! Já será esse o futuro. Daqui a bocado já não é necessário médicos, doutor. Praticamente, não pode. a ideia, quer dizer, esperemos que seja sempre preciso, não que seja para diagnosticar as doenças, mas para o tratamento delas cada vez estamos a avançar sempre na direção da mini-invasão, da mini-agressão, cada vez mais micro. Vamos do macro, foi quando começámos, macrocirurgia, para a microcirurgia. Quer deixar alguma mensagem para os países que ainda não utilizam este tipo de cirurgia?
que estamos ao dispor aqui para podermos dar a formação que acharem e que estamos para transmitir todos estes conhecimentos, que nós também aprendemos de outros hospitais mais avançados. Isto é mesmo assim, a divulgação tem que ser feita entre pares e entre colegas, e estamos ao dispor para todo esse tipo de ajudas e entreajudas. Também aprendemos quando vêm cá. Nós aprendemos muito quando estamos a dar estes cursos, também aprendemos nós próprios. Interação, exatamente. E sobretudo a pensar que no bem-estar dos doentes, que é o que nos interessa mais no fundo, é que passem bem os doentes, sejam bem tratados, sejamos eficazes e que seja, se pudermos, o menos agressivo, com menos dor e o mais económico possível para todos nós é o ideal. Doutor, obrigado. Temos muito gosto de recebê-lo sempre aqui na Casa de Viva Saúde. Agradeço. Aguardamos por um próximo tema. Muito obrigado, ficamos à espera. Perdeu o início do nosso programa? Quer rever com mais calma a emissão de hoje? Saiba que estão todos disponíveis no nosso canal do YouTube e no Facebook. Fique por dentro e agora já sabe, pegue no papel e na caneta e tome nota. As cirurgias minimamente invasivas pretendem utilizar pequenos orifícios naturais com o mínimo de cortes possíveis. Tem como vantagens uma cicatriz cirúrgica reduzida, menos dor pós-operatória com a eliminação do inchaço habitual, um tempo de internamento reduzido, que pode ser inferior a 24 horas, e a diminuição de infecções cirúrgicas, que evitam as transfusões sanguíneas. Estas cirurgias de incisão única podem ser efetuadas ao cólon, à vesícula, ao abdômen e ao aparelho ginecológico. São assim utilizados orifícios naturais como a vagina, o umbigo, o estômago ou o reto. Este tipo de cirurgias são mais confortáveis para o doente e há menor risco de complicações. Informe-se e consulte o seu médico. Gostou do programa de hoje? Então não perca o próximo. Não se esqueça que este é o seu programa sobre saúde que o ajuda sobretudo no que toca à prevenção. Entretanto, visite o nosso blog e atualize-se. Saiba quais são os próximos temas a abordar e quem serão os nossos convidados. Eu tenho mesmo de me despedir, mas deixo já marcado o nosso encontro no próximo programa, aqui no seu Viva Saúde. Se está grávida, siga as consultas do pré-natal até ao final da sua gravidez.